está pronto? Glória a Deus. Então, quando eu estava orando ao Senhor sobre que palavra trazer para vocês, para essa virada de estação do abundantemente, e o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre o livro de Filemão, sobre quem nós éramos sem Cristo e quem nós somos com Cristo, sobre a renovação da nossa mente, da nossa verdadeira identidade em Cristo, sobre a renovação da nossa mente, sobre o amor de Deus por nós. Então hoje você vai ter o privilégio, eu nunca li a Bíblia toda, hoje você vai ler um capítulo todo, que também é um livro todo da Bíblia, amém? É a menor carta de Paulo, é a menor epístola, né, como a gente fala, um memorando de Paulo, porque é um livrinho pequeno, a Filemão, mas eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então vamos lá? Na área, Filemão, capítulo 1, que só tem um capítulo, versículo 1, diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. E quando ele fala aqui em colaborador, ele está falando em fazer junto o ministério com as suas finanças mesmo. E a irmã Áfia, provavelmente sua esposa, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Olha aí o farol. Nós temos os faróis nas casas, que é a igreja na casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que na comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Diga comigo, no teu amor. Porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que, em teu lugar, me servi nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Não como escravo, antes muito mais acima de escravos. Como irmão caríssimo, especialmente de mim. E com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei para não te alegar, que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás muito mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco e Demas e Lucas, meus cooperadores. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra revelada, pela tua palavra que é mais cortante do que faca de 2 gumes, poderosa o suficiente para penetrar juntas e medulas, alma e espírito, fazer justamente essa divisão e ser imerso mesmo na tricotomia humana, Senhor, de agir na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito. Obrigada por esse dia, porque o Senhor já passou por aqui. Obrigada pelas pessoas que estão aqui para poder ouvir esta palavra, Senhor. Usa-me, Deus, que eu seja apenas o teu canal para a honra e glória do teu nome. Sempre todos dizem amém. Então,
Eu li aqui nessa versão, meu filho diz que essa versão é muito difícil, porque é cheio de mesóclises e etc. Mas eu quero apresentar a vocês esses personagens. Primeiro, Paulo aqui está falando para Filemon. Filemon, ele era um senhor que ele se converteu em Éfeso pela pregação de Paulo. Ele era muito rico, morava na cidade de Colosso, tinha, uma igreja na sua casa e ele era colaborador do ministério de Paulo. A Bíblia fala que ele era um homem piedoso e amoroso. E aqui nós também temos Onésimo. Onésimo era um escravo fugitivo. É interessante que naquela época em Roma, boa parte da população romana era escrava. Na época de Onésimo, cerca de 40% da população de Roma era escrava. Na época de Onésimo, cerca de 10 milhões de escravos existiam. Estima-se que em todo o Império Romano houveram, no caso, cerca de 60 milhões de escravos. A Bíblia diz também que, por muitos motivos, a pessoa poderia se tornar escravo. Quando ele já nascia de mãe escrava, quando ele precisava quitar dívidas com o Império Romano. E muitas vezes até eles davam seus filhos para poder quitar a dívida do Império Romano. E Onésimo, ele foi fugitivo de Filemon. A Bíblia fala aqui que ele foi preso. E na prisão, ele foi companheiro de algemas de Paulo. E na prisão, Paulo pregou para Onésimo. A Bíblia também fala que ele provavelmente, na saída, quando ele fugiu lá da casa de Filemon, ele levou algo, ele roubou algo, porque a Bíblia fala, se ele te deve alguma coisa, lança na minha conta que eu vou pagar. Isso era também costume dos escravos fugitivos, porque eles levavam algumas coisas da casa dos seus senhores para vender, para se manter naquele tempo inicial de fuga. E Paulo, sim, todos conhecemos, mas eu preciso apresentar, pois temos muitos visitantes aqui nessa noite. Paulo, ele foi um apóstolo de Cristo, que ele viveu no primeiro século, nos primeiros 100 anos após a morte de Jesus Cristo. E ele foi responsável por escrever mais ou menos, aproximadamente 1/3 do Novo Testamento. Então, devidamente apresentados os personagens dessa história, eu quero fazer com você uma comparação, uma analogia. A mídia pode colocar o cartaz, por favor. Amém? Amém. Vamos lá, deixa eu olhar aqui. Então, eu quero comparar, eu quero que você, toda vez que eu estiver falando aqui de Filemon, você se lembre de Deus. Quando a gente estiver falando de Paulo, você se lembre de Jesus, um intermediador. E quando eu estiver falando de Onésimo, você pense assim, sou eu. Eu e você. Diga comigo, eu e você. Lutero já dizia, somos todos onésimos. E você vai entender por quê. A primeira coisa que eu quero te falar, e vamos falar rapidamente 3 pontos desta maravilhosa história, que está no versículo 7, quando ele diz, eu tive grande alegria e conforto no teu amor. Paulo está dizendo aqui para Filemon, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porque o amor era uma característica de Filemon. E o amor foi aquilo que Paulo apelou para Filemon. Porque nós entendemos que o amor, ele nos compele a fazer aquilo que não é explicado. Eu não sei você que tem filho, você pensa, se alguém amado ou um filho, de repente um carro vier pegar esse filho, você é capaz de se jogar na frente do carro para poder salvar aquele filho. Por amor, você é capaz de fazer coisas que sua mente nem sabe o que você pode fazer. A psicologia chama de um eu desconhecido, aquilo que você nem sabe que pode fazer. Paulo, quando está apelando para o amor, ele sabe que o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Paulo aqui não estava dizendo para Filemon, olha Filemon, esse escravo decidiu fugir, ele decidiu pecar. Então, quando ele voltar, castiga ele até a morte, porque quando os escravos voltavam, os donos, eles eram responsáveis pela vida ou a morte daquele escravo. Ou se ele decidisse ficar com aquele escravo fugitivo, sabe o que é que eles faziam? Ele pegava um ferro e queimava assim no rosto do escravo com um F de fugitivo. Então, a lei romana, ela dizia que o escravo fugitivo, ele podia apanhar, ele podia ser torturado, ele podia ser marcado com o peso daquele pecado pelo resto da sua vida. Mas Paulo sabia que não deveria ser assim.
porque Filemon tinha uma característica que era o amor. E quem era Filemon aqui nessa história que eu estou comparando? O próprio Deus. 1 João 4,16 fala na NVI: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, porque Deus, Ele é amor. 1 João 4,10 na NVT diz assim: o amor consiste nisto, não que em nós tenhamos amado a Deus. Tem que ser ligeiro comigo, dedo rápido, porque quem prega aqui comigo sabe que eu vou de Gênesis a Apocalipse em 50 minutos. Tem que ser dedo rápido. 1 João 4,10 na NVT diz: o amor consiste nisso, não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas é Ele que nos amou primeiro e enviou o seu Filho como sacrifício para remover os nossos pecados. João 3,16 na NVT: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu amo esse versículo porque ele resume o Evangelho. Ele está falando aqui do amor de Deus, que nós já dissemos que Deus é amor. Nós estamos falando aqui nesse versículo do sacrifício de Jesus Cristo. E que se você crê nesse sacrifício, que Ele morreu e ressuscitou para te salvar, você está falando e colocando em prática a sua fé salvadora. E essa fé salvadora, ela vai te dar a vida eterna. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos amou primeiro. E quando Paulo, que aqui está representando Jesus, apela para Deus, ele está sendo um intermediador e dizendo assim: Deus, eu sei que a tua característica é amor. E eu sei que tu podes perdoar Onésimo. O segundo ponto, quando ele diz sim, no versículo 10, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele que antes te foi inútil, atualmente útil a ti e a mim. E aqui eu estou falando de identificação. Paulo aqui faz um trocadilho com o nome de Onésimo, que no grego significa útil. Veja que interessante. No grego, Onésimo significa útil. E Onésimo, eu e você, que antes éramos inúteis para o reino, porque nós estávamos afastados do amor de Deus. Nós tínhamos, por causa do pecado que entrou na terra através de Adão, nós não tínhamos mais permissão de ter um relacionamento com Deus. Mas porque Jesus se identificou conosco, porque Jesus morreu em nosso lugar, queridos. Porque Jesus decidiu derramar o seu sangue por nós. Nós que éramos antes inúteis, agora somos úteis para o reino, como o pastor bem falou aqui. Quantas mãos úteis para o reino. Quantas mãos que sem Cristo não tinham um propósito específico aqui na terra. Não tinham descoberto o seu chamado. Mas aquele que antes inútil, agora era útil. E ele continua dizendo: se portanto me consideras companheiro. Isso é Paulo dizendo. Agora eu quero que você entenda, isso é Jesus dizendo sobre você, sobre mim. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como a mim mesmo. O mesmo amor que tu tem por mim, Filemon. Agora imagina Jesus dizendo a Deus: o mesmo amor que tu tem por mim, Deus, recebe-o no teu reino. Eu divido o reino, eu não quero ser mais o unigênito, eu posso ser o primogênito. Eu posso ser o primeiro de muitos irmãos. Recebe-o como a mim mesmo. Romanos 8,17 na NVT diz assim: e se fomos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, participaremos também da sua glória. Ou seja, queridos, nós temos direito às promessas
e as bênçãos eternas juntos de Deus. Aquele escravo que antes estava preso, que antes era inútil, que antes estava preso no pecado e não conseguia se libertar, ele achou um intermediador que clamou pelo amor de Deus. E Deus decidiu derramar esse amor, para que você tivesse acesso às promessas e bênçãos do Senhor. Enquanto eu estava me aprontando, Luiz mandou uma mensagem para o pastor, das 300 que ele manda por dia. Eu digo que ele manda mais mensagem para o meu marido do que eu, estou brincando, Luiz. E ele dessa vez não conversou, ele só mandou um áudio. E eu disse, meu Deus, é sobre isso. E ele cantava, com teu sangue lavou-me, com poder libertou-me, a Deus seja a glória para sempre. Amém. O sangue de Jesus nos lavou, nos reconciliou com Ele. E por isso nós temos acesso a essas promessas, a essas bênçãos. Queridos, eu quero dizer a você, e este é o terceiro ponto. Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço por você e por mim. No versículo 18, ele diz assim, e se algum dano te fez, ou se ele te deve alguma coisa, lança tudo sobre a minha conta, que eu estou disposto a pagar o preço por esse escravo. Isso é Jesus dizendo a Deus sobre você e sobre mim. Se algum dano ele causou, se algum pecado ele cometeu, lança na minha conta, Deus, que sobre a cruz eu vou encravar. Colossenses 2,14 diz assim, tendo cancelado todo escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando os nossos pecados na cruz. Eu amo o versículo que diz, quando o Senhor fala, está vendo, assim como as nuvens se dissipam no céu, assim são os teus pecados para mim. Uma hora estava tudo junto, e agora eu nem vejo mais. João 3,18 diz que aquele que não crê em Deus já está condenado. Porque a humanidade, ela pecou e ela se afastou do Senhor. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, para te dizer, volta a crer em Deus, você que se afastou dos caminhos dele. Você que ainda não conhece o Senhor, tenha certeza, Ele está disposto a se reconciliar contigo, porque Ele já pagou o preço que precisa ser pago naquela cruz. Ele já pagou, queridos, a vergonha do adultério. Ele já pagou a vergonha daquela pedra de crack. Ele já pagou a vergonha da maconha. Ele já pagou a vergonha do aborto. Ele já pagou a vergonha da separação. Ele já pagou a vergonha da desonra. O que quer que o diabo tenha colocado na sua mente, dizendo que você não era digno o suficiente para ser reconciliado com Cristo, eu estou aqui nesta noite, amando do próprio Deus, dizendo, Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço da tua dívida moral, da tua dívida espiritual, da tua dívida que era irremovível, com os seus próprios méritos, com a sua própria força, mas Jesus cancelou na cruz. Ele assumiu a penalidade. Ele eliminou a condenação. Ele não nos quer mais escravos. Escravos do medo. Escravos de retornar para os braços do seu Senhor. Não. Paulo aqui está dizendo, olha, Filemon,
eu quero que agora tu o recebas como irmão. Porque ele para mim está sendo um filho amado espiritual. Essa história nos fala sobre perdão, sobre o perdão de Deus, sobre a reconciliação nossa com Deus, sobre a igualdade que nós devemos ter no cristianismo. Aqui é muito interessante porque Onésimo era um escravo que não tinha direito a nada. Mas agora Paulo está dizendo a Filemão, você não só vai receber o escravo, como ele vai sentar na tua mesa e ele vai comer contigo. Você não só não é mais escravo, como você é livre para sentar na mesa de Deus e ceiar com Ele. E quando o Senhor me deu essa palavra, Ele tratou tanto no meu coração, porque Ele disse assim, você diz que você é favorecida, você ainda não provou do meu total favor. Porque muitas vezes nós estamos nos colocando somente como servos e como escravos, que está aqui somente para cumprir ordens e para obedecer. Amém. Aquele que ama, obedece e guarda os seus mandamentos. Mas nós temos um título maior, nós temos uma identidade maior, que é sermos filhos de Deus. Quando Paulo está falando para Filemão, ele está dizendo, olha, não importa. Não somos mais escravos do medo. Aqui todo mundo é igual, o rico, o pobre, o rebelde, o bom, o preto, o branco, sem divisões, sem acepção de pessoas. Nós agora temos essa identidade de filhos de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Em Gálatas 3:28, na nova tradução da linguagem de hoje, prova essa igualdade que eu estou te falando. Diz assim, desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos em Cristo Jesus. E como é que nós participamos dessa transformação? De escravo para de repente livre e filho de Deus. De inútil para o reino para de repente sermos úteis. Através da transformação pela fé. Através da transformação da nossa vida. Através da conversão. Conversão. Você está andando numa direção e você vê uma placa, conversão à esquerda. Através de uma conversão, através de uma mudança de rota. E o louvor pode vir. Essa mudança de rota, ela nos diz como deve ser, e está em Romanos 10:9. Que diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Somos todos onésimos. Precisamos de Jesus para ser nosso intermediador e conciliador com Deus. Sozinho você não tem força. Sozinho você não consegue se livrar de ciúme, de prostituição, de vício, de pornografia. Não. Você precisa de um intermediador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. E esse é o pontapé inicial, o Senhor me disse, para um tempo de abundantemente. A primeira coisa que nós precisamos renovar na nossa mente é a nossa posição em Cristo Jesus. É entender que nós fomos justificados.
nós temos esse direito de provar o verdadeiro favor de Deus. E eu quero falar para você nessa noite que eu um dia estive numa posição de escrava. Escrava do pecado. Escrava da bebida. Mas o Senhor me libertou para um bom, novo e melhor caminho. Para uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem tanta coisa boa para você. Deus tem um plano tão perfeito para você. Deus quer que você faça essa conversão de caminho e volte a se encontrar com Ele. Ai, irmã, mas eu estou precisando assim, eu vou esperar melhorar. Eu vou esperar melhorar para depois me converter. Não. Eu tenho certeza que Onésimo aqui aprendeu muita coisa depois com seu Senhor, porque Paulo diz que ele mandou o próprio Onésimo com essa carta entregar a Filemon e ainda disse assim no final: eu tenho certeza que Filemon, que você vai fazer muito mais do que eu estou lhe pedindo, porque isso é o que Deus faz por nós, muito mais, muito mais, muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. E você que chegou aqui nessa noite como escravo do medo, como escravo do vício, como escravo da ansiedade, como escravo de uma depressão, eu quero dizer a você, há um caminho sobremodo excelente que você encontra no amor de Deus.